Expressão Feminina de hoje, a gente vai falar sobre o cartão postal do nosso rosto, o sorriso. Dizem que o sorriso é a porta da alma. E hoje a gente vai conversar com o cirurgião dentista, Dr. Júnior Biapina, ele que é especialista e mestre em ortodontia. Dr. Júnior, primeiro de tudo, para a gente ter um sorriso bonito, o que é preciso para ter um sorriso bonito? Eu quero saudar inicialmente a todos que nos assistem pela TV Jaguar e assistem o programa Expressão Feminina. E, Rafaela, para ter um sorriso bonito, existem alguns fatores que contribuem e podem levar você a ter um sorriso bonito. Primeiro, você tem que já nascer com um sorriso bonito, que não é o caso. Muitos não têm esse privilégio pela natureza de nascer já com um sorriso bonito. Mas existem meios, existem tecnologias que podem transformar o sorriso, devolver o sorriso às pessoas. E esse é o nosso trabalho, né? Na verdade, nós somos arquitetos do sorriso. Nós trabalhamos para que as pessoas tenham um sorriso bonito, mas não só o sorriso bonito, tenha também a função mastigatória eficiente, porque nós sabemos que não é só a estética, mas também é importante a questão funcional, as pessoas terem a saúde bucal funcionando, mastigando eficientemente, deglutindo, e esses alimentos sendo aproveitados em benefício do corpo como um todo. Como você falou, a questão da saúde bucal, em toda entrevista que a gente faz com cirurgiões dentistas, a gente foca bastante a questão da escovação correta, da higienização, que eu acredito que seja o primeiro passo para alcançar esse sorriso, essa higienização correta dos dentes, né, da boca em si. É verdade. Antigamente a gente observava muito, até os dentistas trabalhavam mais com extrações, né? A cultura da extração era implantada principalmente no Nordeste, no nosso meio. Mas com o passar do tempo as coisas foram mudando, as tecnologias foram chegando, as pessoas foram se conscientizando e hoje a prevenção inicial, desde cedo, até mesmo no ventre da mãe já começa, né? Já tem a odontopediatria, já a criança pequena, mesmo ainda sem dente, já começa a levar ao dentista, ao odontopediatra, já buscando a prevenção. Nós sabemos que o flúor nos cremes dentais, que hoje é universal, todos os cremes dentais têm flúor, isso tem beneficiado muito, né? Tem prevenido bastante o aparecimento de cárie. Porque o que é que leva à perda dentária? É a cárie, né? O consumo de açúcar exagerado, a não escovação, não uso de fio dental. Então esses fatores promotores da cárie, eles estão sendo trabalhados preventivamente e coletivamente pelos cirurgiões dentistas que estão buscando informar as pessoas pela mídia, né, como é o seu caso aqui no Expressão Feminina, que sempre traz profissionais para orientar. Então isso tem uma repercussão a médio e longo prazo. As pessoas hoje estão com os dentes na boca e os profissionais estão conscientes que você tirar um dente, extrair um dente, na verdade você está mutilando, né? Você está mutilando uma pessoa. Se você tira um dente, essa pessoa ela vai ficar com problemas severos e graves a curto prazo. A dor é debelada, mas com o passar do tempo aquele dente vai fazer falta e vai causar muitos problemas, inclusive problemas de articulação. A articulação temporomandibular aqui, tem pessoas que hoje sofrem porque diminui aqui essa altura. Quando você tira os dentes, você perde a altura. Isso aqui, ó, diminui a altura, exatamente, a altura diminui, você já fica alterado, a sua estética já muda, né? A altura facial anterior-inferior, e aqui já causa um pressionamento aqui na articulação temporomandibular, e com o tempo desenvolve uma DTM, eles chamam de disfunção temporomandibular, né?
que vai causar problemas, dores articulares, dores na musculatura, dores de cabeça, sintomas parecidos com labirintite, tá certo? Então, o que é que nós temos que fazer? É manter os dentes na boca, trabalhar para que as pessoas tenham uma estética aceitável, né? Porque hoje o sorriso é tudo. No mundo hoje que nós vivemos, a aparência, a estética, é o primeiro cartão postal, é o seu cartão postal, é a sua estética. Exatamente. Tá, mas não somente a estética, nós temos que privilegiar também a função, o bom funcionamento de todo esse sistema mastigatório do paciente, no caso. E como você pontuou, existem hoje várias tecnologias, que uma delas é o caso dos aparelhos ortodônticos. Isso. E quando a gente identifica a necessidade de usar o aparelho ortodôntico? Como eu disse, desde cedo. Desde cedo a gente já tem que estar, a mãe já tem que levar seus filhos para o cirurgião dentista. Logicamente não vai levá-lo de imediato para o ortodontista, mas o cirurgião dentista para fazer a prevenção dos seus filhos, e de lá ele já vê se está acontecendo alguma coisa que possa futuramente transformar-se no que nós chamamos de uma má oclusão, os dentes desalinhados ou um crescimento anormal da face. Então a gente já tem que tratar preventivamente bem cedo. Eu recebo paciente até com 5 anos de idade, já começo a tratar com 5 anos de idade com aparelhos ortopédicos, né? Porque você já nessa idade você já começa a diagnosticar algumas alterações faciais que no futuro, se não for tratada, poderá levar a cirurgias. Tem casos que você tem que fazer cirurgia. O caso você já vê a mandíbula já crescendo mais do que a maxila, ou o contrário, a maxila mais à frente, com mordida aberta, né? Então você já detecta isso na infância, com 5 anos de idade, precocemente você já vê. Isso é ocasionado por alguns hábitos, ou respiração bucal, ou deglutição, ou interposição de lábio, né? Ou chupando o dedo, as crianças têm lá, muitas crianças têm hábito de chupar dedo, chupeta. Todos esses fatores funcionais são promotores, né, para estimular o desenvolvimento de algumas alterações faciais, ortopédicas ou dentárias, né? Então a gente já tem que intervir já precocemente nessa fase. Agora, o uso de aparelho ortodôntico, você pode intervir funcionalmente com aparelhos funcionais ortopédicos nessa fase. O uso de aparelho ortodôntico, você já adia um pouquinho mais para a dentição, final de dentição mista, ainda tem dentes permanentes, mas ainda tem dentes de lei, e dentição permanente. Aí você já começa a utilizar mais por volta de 11, 12 anos para alinhar e nivelar os dentes e corrigir qualquer alteração que possa acontecer nesse período. Mas você pode, como eu te falei, já intervir funcionalmente com aparelhos móveis ortopédicos nessa fase. Existem essas diferenciações de aparelhos. Quais são os tipos de aparelhos disponíveis no mercado? Hoje nós temos uma gama grande de aparelhos disponíveis no mercado, com várias marcas, né? Aparelhos importados, como eu te falei, a tecnologia evoluiu bastante. Algum tempo atrás, alguns 10, 12, 15 anos atrás, o aparelho ele era muito caro. Você botar um aparelho ortodôntico era quase um... É quase o aluguel da casa, era muito a compra de uma casa. Caro. Mas aí a tecnologia foi desenvolvendo, novos aparelhos foram aparecendo no mercado, a concorrência, o preço foi caindo, e aqui no Brasil já tem alguns aparelhos fabricados aqui no Brasil com tecnologia razoável, muito boa, né, que já se utiliza bastante aqui. Mas os aparelhos, como eu falei, tem aparelhos móveis, que são os aparelhos ortopédicos, funcionais, e tem os aparelhos fixos. E os aparelhos fixos, eles são de vários tipos. Tem os aparelhos metálicos, que são que o pessoal mais usa, os metálicos. Tem os aparelhos metálicos autoligados, que esse é um aparelho que eu indico muito para os meus pacientes, porque o que há de mais sofisticado em termos de ortodontia, de aparelhos,
aparelhos que diminuem o tempo de tratamento, que não machuca, que promove uma movimentação dentária rápida, né? São os aparelhos metálicos autoligados. E tem outros tipos de aparelhos também fixos, que são os aparelhos estéticos, alguns de porcelana, outros de monopolicristalinos, que são esteticamente, você sorrir, se usar fios estéticos também, fica quase imperceptível que você está usando. Que era um grande problema, porque pessoas que trabalham muito com a imagem tinham receio de usar aparelho ortodôntico justamente por ter aqueles ferros pretos na boca, e hoje em dia existem essas possibilidades muito discretas, né? Existem os aparelhos estéticos e existem também outros aparelhos metálicos, mas são os aparelhos que a gente chama aparelhos linguais, eles são colocados pelo lado de dentro da boca, não pelo lado de fora como nós usamos, mas você coloca por dentro. São os aparelhos linguais também, que promove, deixa o paciente com uma estética, não aparece o aparelho, né? Então são várias tecnologias surgindo aí no mercado, são vários aparelhos. Agora, vale acrescentar o seguinte: é importante você escolher um aparelho adequado para o seu paciente. Na verdade, você não usa um aparelho para todos os pacientes, seja ele metálico, vai de acordo com cada caso, né? Cada caso são prescrição. Tem prescrição que a gente chama ROT, MBT, capelosa. Você diagnostica o problema que o paciente tem e você prescreve, é como um medicamento. Você está doente, então qual é o seu problema? Então eu vou prescrever um medicamento para você. Então os aparelhos ortodônticos, existem várias prescrições. Então você prescreve um aparelho mais adequado para aquele paciente, porque no aparelho, não é só dentro do aparelho, cada dente tem um slot aqui, um buraquinho, onde aqui dentro está toda a informação que aquele dente precisa para estar na posição ideal. Então você, quando coloca o fio, ele vai levar você para uma posição já, isso é tecnologia, né? Já adequada. Então você tem que saber qual é o aparelho adequado para aquele paciente, para levar, né? Um paciente que tem um problema, que os dentes estejam muito lingualizados, você tem que usar um aparelho com angulação, com torque, com a inclinação adequada para aquele dente, para levar ele para a posição. Nem mais nem menos. Então tem que escolher o aparelho ideal. Adequado. Doutor Júnior, e como o remédio que é prescrito, o aparelho também é prescrito, existe um tempo correto de tratamento, um tempo mínimo ou máximo para isso? Existe. Você, de acordo com o caso, quando o paciente chega, nós solicitamos a documentação ortodôntica, que ela é composta de modelos de estudo, de fotografias, de radiografias. Em cima desses exames, aí você faz o diagnóstico, e ali você já sabe mais ou menos o tempo que o paciente o tempo necessário para tratar esse problema daquele paciente. O tempo médio é em torno de, vamos dizer assim, de 2 anos, porque o aparelho ortodôntico, você tem que respeitar a fisiologia do paciente, né? Nós trabalhamos hoje, o ortodontista tem que ter um conhecimento grande de fisiologia, de anatomia e também um conhecimento de física. Na verdade, o ortodontista, ele aplica no aparelho todos os seus conhecimentos de física, os princípios da física, né? As forças que são, a intensidade dessa força, né? O vetor, a direção, você tem que ter esses conhecimentos. E isso não pode ser imediato, porque nós temos que respeitar a fisiologia do organismo. Você coloca um aparelho, bota uma força grande, você vai causar danos àquele paciente, as raízes vão reabsorver, outras vezes você joga os dentes para fora das bases ósseas e causar problemas aos pacientes. Mas o tempo em médio é de 2 a 3 anos para você tratar um problema moderado, né? Os problemas graves que envolvem problemas não só de alinhamento, de posição de dente, mas também problemas ortopédicos, eles são mais demorados. E alguns até necessitam também de um tratamento ortocirúrgico. Você faz ortodontia, mas esse paciente depois ele tem que passar por alguma cirurgia, que são as cirurgias ortognáticas.
mas a média é 1 ano e meio, 2, 3 anos, de acordo com o caso, a gravidade do caso que se apresenta. Doutor Júnior, essa questão do tempo de tratamento de 2 anos, ele já envolve a questão do aparelho móvel que tem que usar depois, porque em alguns casos as pessoas usam o fixo e na hora do móvel não usa corretamente e volta atrás, né? E aí quanto tempo tem que ser utilizado esse aparelho móvel? Exatamente, o aparelho que você chama móvel é o que nós chamamos de contenção. Você faz um tratamento, você modifica as posições dos dentes, você leva esses dentes para uma posição funcionalmente adequada e esteticamente também aceitável. E depois que termina o tratamento, você remove esse aparelho fixo e aí você tem que entrar na fase de contenção. A contenção é um aparelho que você deve usar, porque se não usar, a maioria dos casos tende a recidivar. Existe uma memória interna, fisiológica, que os dentes, você modificou a posição, usou durante 2 anos aquele aparelho, você não usou a contenção, a tendência é recidivar, voltar ao que era, né? Que era antes. Talvez não totalmente, mas alguma recidiva, alguma mudança vai acontecer. O objetivo da contenção é justamente manter os dentes naquela posição que foi concebida com o aparelho ortodôntico por um período, pelo menos igual ao tempo utilizado no tratamento. O que nós percebemos é que as pessoas, quando entram na fase de contenção, botou a contenção, não volta mais. Essa contenção, o tratamento não termina com o uso do aparelho fixo, o tratamento continua com o uso da contenção. Você tem que estar ali voltando sempre para ativar essa contenção, tem ativação, você ativa. Ela com o tempo ela vai caindo, vai ficando folgada, você tem que voltar para ativar. E você monitorar fazer o acompanhamento necessário. Exatamente, o resultado conseguido durante o tempo de contenção. Normalmente a gente prescreve a contenção de acordo também com o diagnóstico, de acordo também com o prognóstico do caso, né? Você estabelece, não, você vai usar por tanto tempo, essa contenção depois a gente remove. Doutor Júnior, eu acredito que a tecnologia tem aparelhos de altíssima qualidade, mas o resultado também é influenciado pela questão do profissional de qualidade. A gente vê situações, por exemplo, que eu coloco o aparelho com o Dr. Júnior e aí eu vou ter que me mudar, vou morar em outra cidade e eu tenho que continuar esse tratamento. Faz diferença no resultado? É ideal, é aconselhável começar com um e continuar com outro profissional? Essa é uma pergunta muito interessante, Rafaela. É uma pergunta que eu acho que gera dúvidas em muitas pessoas. Primeiro eu quero dizer que o aparelho em si, o aparelho ortodôntico, não resolve nada, certo? Quem vai resolver é o profissional capacitado, preparado para corrigir, para direcionar, como eu disse, utilizar os princípios da mecânica, os princípios da física para modificar as posições dentárias. Então esse profissional é quem vai resolver o problema, não é o aparelho. Eu já vi muita coisa, eu vi propaganda como tipo assim, o melhor aparelho está aqui, tá certo, um aparelho de última geração, um aparelho de uma marca boa, ele vai ajudar você, certo? Mas quem vai direcionar o tratamento é o profissional. O profissional, o ortodontista, para você ter uma ideia, a odontologia ela já é uma especialidade da medicina, a odontologia. Mas na boca, Rafaela, na boca tem 23 especialidades. Só a odontologia tem 23 especialidades. E a ortodontia, para você ser um ortodontista e poder divulgar o seu trabalho como ortodontista, você tem que passar por um curso de especialização que dura 36 meses, são 2.000 horas, né, de acordo com o Conselho Federal de Odontologia, para você estar capacitado a atuar nessa área eficazmente. As pessoas às vezes usam o aparelho, acham que o aparelho é como um modismo, né? Muitos usam assim porque acham bonito, é como se fosse uma joia, né? Aí bota em qualquer lugar, não verifica quem é o profissional. O profissional ele tem que seguir uma linha de tratamento. Tem algumas empresas
populares que trabalham nesse segmento, que oferece a baixo custo. A baixo custo. E você vai lá com uma propaganda forte, você acha que está sendo bem tratado, mas você vai no mês, é atendido por um, você vai no outro mês, é outro profissional que lhe atende. E não há um planejamento, não há uma segurança. Até porque o médico ele tem que estar acompanhando aquele histórico de evolução do aparelho que está resultando no tratamento. Mas, doutor Júnior, a gente sabe que o aparelho ele faz muitas mudanças na estrutura óssea do rosto da gente. E isso pode estar ocasionando, afetando ou gerando danos a gerar outro tipo de doença? Eu até falo lá para os meus alunos, né, que eu coordeno 3 turmas de ortodontia numa escola lá de Quixadá, a equipe. Eu falo isso para os alunos: olha, hoje, quem está mais a profissão de ortodontista, de ortodontia, os aparelhos ortodônticos mal colocados, né, e conduzidos por profissionais não habilitados, não com conhecimento adequado, isso está causando tantos danos que esses aparelhos aqui estão levando uma gama de pacientes para os consultórios de prótese. Muitas pessoas perdem dentes porque usam aparelho de uma maneira não adequada, por profissionais não qualificados. Prótese, implantes, estão recebendo muitos pacientes em decorrência de mau uso dos aparelhos ortodônticos. Porque isso é um caso gravíssimo, né, que infelizmente está acontecendo na nossa profissão. Todo mundo quer colocar aparelho. Para você ter uma ideia, a minha atendente, se você for lá, ela sabe colar um aparelho na boca, porque de tanto ela vê, ela sabe. Mas ela não tem o conhecimento para conduzir o caso e chegar a um resultado que não cause dano ao paciente e ao mesmo tempo traga benefícios para eles, estéticos e funcionais. Então, o meu alerta a todos que estão nos assistindo pelo programa Expressão Feminina é que, primeiro, procure saber se o seu profissional ele é especialista, se ele é qualificado nessa área, né? É a saúde sua que está em jogo. Não adianta você colocar um aparelho em qualquer lugar, um aparelho ostentativo, né? Mais ostentativo, e ficar sendo conduzido por pessoas que não têm a devida qualificação. Isso vai trazer muitos danos para a sua saúde, para você, e futuramente trazer prejuízos, né? Porque depois vai ter que repor esses dentes que foram danificados pelo uso inadequado do aparelho, vai sair caro. É um barato que vai sair caro, na verdade, né? Doutor Júnior, e quanto à questão do tempo de tratamento? Existe um tempo específico para que esse tratamento ele tenha realmente um resultado positivo? Existe. Aí, na verdade, o tratamento depende do profissional e também do paciente. O paciente, as manutenções normalmente são manutenções mensais. A cada mês você faz uma ativação, espera um período para que o organismo receba fisiologicamente essas forças aplicadas, elas sejam assimiladas, modifica a posição do dente. No mês seguinte é necessário o paciente voltar para você fazer outra ativação. Então, quando eu falo que uma média de tempo de tratamento é 2 anos, isso não significa que se o paciente passar 2 anos com o aparelho sem ir ao dentista vai ocorrer algum resultado. Vai dar resultado. Não. O paciente ele deve estar mensalmente no consultório, voltando para que as ativações sejam feitas. Então nós dependemos demais dos pacientes. Eu tenho paciente que sumiu. Passa 2, 3 meses, tem paciente que volta com 1 ano depois. Já tem casos aí que volta com 1 ano depois. E teve uma paciente até que ela colocou o aparelho e sumiu. Voltou 1 ano e meio depois. Quando voltou, os dentes estavam praticamente... Ela estava quase perdendo os dentes. Os dentes estavam quase fora da base óssea. Por quê? Porque nós fizemos uma ativação e ela teria que retornar. Ela não retornou. E esse aparelho ficou lá na boca dela. Você tem que estar monitorando. Eu aplico uma força aqui com intensidade tal, mas essa força só é para atuar durante esse período de 30 dias. No próximo mês eu vou retirar essa força e deixar o organismo se adaptar ao que foi modificado. Eu não posso
aplicar, ele está entendendo como é as coisas, então nós temos que ter esse monitoramento mensal. E isso é difícil, né? As pessoas, embora o custo do aparelho ele tenha caído bastante, e a maioria dos aparelhos eles já estão embutido o preço dele nas manutenções. Os aparelhos mais básicos, mais utilizados, que ficam embutidos no valor da manutenção, não é que não paga o aparelho, fica embutido no valor, você estabelece um tempo de tratamento, então você dilui aquele aparelho no valor da manutenção, do seu atendimento. Então você diz, olha, é 80, 90 reais mensais, e o seu tratamento vai ser 20 ou 24 consultas ou 30 consultas, aí você dilui, né? Mas alguns aparelhos, esse aparelho montado, um aparelho bom, né? Utilizando materiais bons, que envolve também o aparelho fixo, mas tem ainda os molares que você tem que bandar, tem que colocar tubos, né? Toda a resina que você cola ali, o sistema de colagem desse aparelho, um aparelho montado desse mais simples, ele sai para o ortodontista por uma média de 400, 500 reais, é o custo de um aparelho mais simples. Ele não é cobrado de imediato, mas ele é diluído. Agora, alguns aparelhos que são muito sofisticados, tem autoligados estéticos. O autoligado já é um aparelho muito sofisticado, metálico, e tem uns autoligados estéticos. Chega a custar 4 mil reais, né, de uma marca boa, importado. Então é como o carro, né? Tem Fusquinha, tem tal, tem Ferrari. O aparelho também é assim, né? Tem essas variações, né? O mercado aí é tremendo aí, muitas tecnologias surgem a cada dia, muitos aparelhos que na nossa realidade a gente não consegue trabalhar com eles aqui, né? Algum paciente solto que quer, mas existem muitos aparelhos, muitos aparelhos que você muito sofisticado e de um custo muito elevado, né? Então a média é em torno de mais barato, né? Até com aparelhos nacionais fica em torno de 400, 500 reais para você colocar. Mas tem aparelho que custa 4 mil reais. Bom, essas são as informações do Expressão Feminina de hoje. Eu espero que essas informações possam esclarecer as dúvidas que vocês possam ter sobre a questão do tratamento ortodôntico. Cuide do seu sorriso!